Hoje nós vamos refletir sobre algo que eu achei interessante. A gente vai ter como base o livro de Josué, mas a pergunta que a gente vai responder é sobre as palavras e as profecias. Será que elas se cumprem automaticamente? Vamos ver o que o livro de Josué nos mostra. Mas antes disso, nós vamos saber o que a Bíblia fala sobre palavra e profecia. O que vem a ser a palavra na Bíblia? E como eu aprendi com a Valnice, né, a palavra se explica com a própria Bíblia, com a própria palavra. Existem inúmeros versículos, mas eu selecionei apenas 2. O primeiro está lá em Provérbios 35 e diz assim: toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Então, vamos imaginar, escudo. Para que a gente precisa de escudo? A gente só fala em escudo se você for atacado, se você está num tipo de luta. Então, eu achei muito forte esse versículo, porque ele fala de pureza, mas em uma situação de quê? De luta, porque escudo a gente só precisa se estivermos lutando, né? E ela é o quê? É esse escudo para os que confiam nele. Nele quem? Em Deus e em seu Filho Jesus. Agora mais um versículo, esse é extraordinário, né? Está lá em Hebreus 4:12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Olha, a gente podia ficar horas e horas só sobre esse versículo, mas eu vou dar apenas uma pincelada. Então, olha só, ela é viva e eficaz. Então a palavra já está falando, ela não é morta, ela não é estanque, ela não foi escrita lá e só aquele povo que vai entender, não. Ela é para nós hoje. E ela é o quê? Ela é penetrante. É mais penetrante do que espada. Então, espada também a gente usa onde? Em guerra, em luta. Você não põe espada à toa. Então, Paulo aqui está se referenciando à espada como a palavra de Deus, não é à toa, porque a nossa vida aqui é uma luta, né? Já não precisa de dizer para ninguém, né? Então, mas está falando que ela é penetrante como espada de 2 gumes. O que é gume? Gume é o corte, né? Uma faca tem um gume. Agora, uma espada, ela tem 2 gumes, ela corta dos 2 lados. Então, ele já está falando em um atributo, vamos dizer, ela penetra e ela corta. Então, a palavra, ela nos confronta. E eu digo que o cristianismo não é assim tão fácil quanto outras opções, porque ele ele confronta a gente, ele não é aquele que aceita tudo que você faz, não. Você está diante do espelho e todo dia você tem algo para aprender, tem algo para ser confrontado, né? Aí fala, e penetra até a divisão da alma e do espírito. A semana passada a gente falou sobre o ânimo e disse que ânimo é aquela parte imaterial
e falamos da alma e espírito e que há divisão da alma e espírito, e isso é uma revelação neotestamentária. E aqui Paulo também está falando isso. Ela penetra até a divisão de alma e espírito. Então, a alma é o quê? É a sede das nossas emoções, nossa vontade e nossa mente. E o espírito é a parte de Deus em nós. Quando a gente aceita Jesus, o nosso espírito é recriado e o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós. Olha só, então ela divide alma e espírito, juntas e medula. Medula é o quê? Não é o que vai vamos supor, a gente tem a medula central que vai na nossa espinha, né? Como os antigos costumam falar, tô com uma dor na espinha, né? Na verdade, quem tem espinha é peixe, né? Mas é uma referência, né, à nossa estrutura central. Juntas, veja bem, todas as nossas conexões que dobram, né? A gente costuma chamar de junta também. Ah, tô com dor na junta, né? Isso é mais próprio, assim, de gente da minha idade, né? Mas, então, fala de juntas e medula. A junta suporta a medula, mas não é a medula. Então, há uma separação de juntas e medula. O sangue circula ali no osso, né? E ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, aquele aspecto que eu falei da palavra nos confrontar. Então, ela discerne a intenção do coração. Então, Deus sabe de tudo, Deus vê tudo. Então, você pode usar a palavra com sentido enganoso. Paulo mesmo falou que muita gente pregava a palavra tentando acrescentar dores a ele. Mas a própria palavra fala, olha, por mal ou por bem, pregue a palavra, né? Então, a palavra é isso aí, ela é pura, ela é escudo para os que confiam em Deus, e ela é viva e eficaz e tem toda essa produção. É mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, diante dela tudo fica patente. E agora outro sentido que eu queria, outra palavra, né, que eu queria explorar, porque a gente falou que as palavras e as profecias não se cumprem automaticamente. Nós vamos examinar o livro de Josué sobre isso, mas primeiro vimos o que é a palavra e agora o que é a profecia. Também existe dezenas de versículos, eu separei apenas 3. O primeiro diz assim, está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 20. Não desprezeis a profecia. Então, é a primeira coisa. A gente ainda não sabe o que é direito, mas não é para ser desprezada. Em 2 de Pedro 1,20 também vai falar um pouco mais sobre elas, tributos da profecia. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Ou seja, você não pode pensar uma palavra e com ela fazer uma interpretação fora de contexto, digamos, deslocada. Ela não é de particular interpretação. A Bíblia é um livro que tem começo, meio e fim. Há todo um plano, um projeto, um propósito de Deus que se expressa através da Bíblia. Então, a gente viu que profecia não é para ser desprezada e nem é de particular interpretação. Você não pode sair pensando detalhes da palavra. E no próximo versículo desta mesma passagem de Pedro, que está lá em 2 Pedro 1, lemos o 20 e vamos ler o 21, diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, o que é isso? É difícil de definir. Eu posso dizer que a profecia
é aquilo que a gente vai discernir espiritualmente, que o Espírito Santo vai falar, né, se ela é verdadeira ou não, e ela vem da parte de Deus. Homens inspirados homens, né, santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio, fala que a palavra que foi dita, se ela não se cumpriu, não foi dita pelo Senhor. Então, é simples assim. O que é verdade, o que não é? Se cumpriu, se não cumpriu, não é. Agora, evidentemente, algumas palavras precisam de tempo, né? Algumas não dá para falar que não se cumpriu se ela demanda tempo, né? As circunstâncias que envolvem tempo. Mas outras, não cumpriu, não é palavra de Deus. Então, vamos ver o que fazer com as palavras e profecias. Então, em Lucas 4:4, diz assim: e Jesus lhe respondeu dizendo, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então aqui o que fazer com a palavra? Olha, ela é alimento. Nem só de pão vive o homem. Pão fala de alimento, então a palavra é o nosso alimento, é a nossa própria vida. E agora, com relação à profecia, vamos ver o que está escrito em 1 Timóteo 1,18, que diz assim: este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia. Então, a palavra vai servir de alimento e a profecia, ela é para ser militada, ela é para ser velada, é para ser cuidada. Então, Timóteo, quer dizer, está sendo dito a respeito de Timóteo, que milites por ela boa milícia. Então, você deve lutar pela palavra. Ela não se cumpre automaticamente. Essa é a mensagem que eu quero deixar hoje. Então, tudo que está escrito para o nosso ensino foi escrito, mas não é automático. Você tem ações a fazer. São várias. O Espírito Santo vai te direcionar. Qual ação? Mas dentre elas, nós vamos ver aqui alguns exemplos. Daí eu vou usar o livro de Josué. Então, são exemplos de palavras, profecias que não se cumpriram automaticamente. No livro de Josué, nós vamos pegar o exemplo de Caleb. Então, vamos ver lá em Josué 14, verso 6. Diz assim: então, os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Quem está falando aqui é Caleb falando para Josué. E em Josué 14:10 continua: e agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que hoje tenho já 85 anos. Continuando, Josué 14, no verso 12 e 13, diz assim: agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouvistes que estavam ali os anaquins, e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo, para os expulsar, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. O que esses versículos querem dizer? Então, você sabe que Josué foi aquele que conduziu o povo para a terra, assim, a entrada final. Moisés, né, liderou o povo os 40 anos, mas Moisés ficou do lado de cá do Jordão e foi dado a Josué a missão de conquistar a terra.
mas que engraçado, como assim conquistar, né? Deus não falou que a terra era deles, que Deus tinha dado, que, né, Abraão seria abençoado e receberia a terra? Então aqui nós vamos ver que Caleb, que foi um dos dois espias, Caleb e Josué, que não desanimou o povo de conquistar a terra, Moisés prometeu para ele Hebrom. E aí, vocês lembram que logo no começo, nos primeiros 2 anos, eles chegaram à porta da terra prometida, mas depois foi enviados espias, eles não acreditaram que eles poderiam conquistar a terra, e aí eles ficaram 38 anos peregrinando. E daqueles que foram espiar a terra, que deram bom relato, foi Josué e Caleb. E a eles foi prometido que de todos aqueles que estavam vivos ali, somente os 2 chegariam na terra. Então, nós estamos diante desse momento. Então, 38 anos eles ficaram peregrinando com Moisés e agora 45 anos com Josué. Foi o que nós vimos Caleb dizer, que andando Israel ainda no deserto, agora eis que hoje tenho já 85 anos, né? Ele falou, 45 anos são passados desde que foi prometido a ele a terra. Então, nós vemos aqui que há um tempo e há condições. Essa terra não foi dada automaticamente. Ela necessitou ser conquistada. Então, aquela palavra, aquela promessa, ela não se cumpre automaticamente. Nós temos que agir. E aqui o exemplo que eu tomei de Caleb, que ele falou, olha, eu agora estou forte como eu estava antes. E você pode me dar ordem, né, eu vou ocupar Hebrom, eu vou lutar e vou conquistar. Todo o capítulo 14 está tratando dessa situação. Eu separei apenas alguns versículos para nos dar a ideia da história e que a gente possa acompanhar. Então, vou repetir aqui o capítulo 14, verso 12, que diz assim, agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. Então, qual era a condição de Caleb conquistar Hebrom? Não era automaticamente, não era falando assim, eu tomo posse, Hebrom é minha. Não, ele teve que fazer o quê? Ele teve que expulsar os anaquins, ele teve que lutar, ele teve que tomar posse, mas com ações, não só de palavras. Claro que nós vimos aqui a importância da palavra, ela é fundamental, mas ela, quando foi ministrada a nós homens, ela passa por uma atitude humana. No caso aqui, Caleb teve que lutar para conseguir. E o que está escrito aqui no verso 13, né? Que eu vou repetir novamente. E Josué o abençoou e deu a Caleb, o filho de Jefoné, Hebrom em herança. Agora a herança, ela foi conquistada. Então, no restante do capítulo vai falar que Caleb conquistou Hebrom. Então, este é um exemplo de que a palavra, a profecia, não se cumpre automaticamente. Tem que se lutar por ela, tem que pelejar, tem que velar, tem que clamar a Deus. E aqui no caso, usei o exemplo que Caleb teve que expulsar. Ele foi abençoado, ele tinha direito à terra, mas ele precisou agir. Então, este é um dos exemplos. Eu agora vou prosseguir no exemplo de... Agora, eu quero contar a história que aparece já em Gênesis, mas ela está repetida aqui em Josué. É sobre as filhas de Zelofeade.
Olha só, vamos ler Josué capítulo 17, verso 3 e 4. Diz assim: Zelofeade, porém, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas, e estes são os nomes de suas filhas: Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirsa. Estas, pois, chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio de nossos irmãos, pelo que, conforme a ordem do Senhor, lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. Então aqui já está contando o fato que elas receberam. Houveram condições, elas teriam que casar na família dos pais, porque em Israel quem herda é o primogênito, então, e é o homem. E normalmente mulheres não têm herança. Mas aqui nós já vemos o fato sobre vários ângulos. O primeiro é que o Senhor está sempre, ele está preparando toda a palavra antes da vinda de Jesus, ela anuncia o propósito, o plano de Deus. Então aqui nós não podemos dizer hoje, não, então o evangelho é só para os homens. Não, porque Deus já prometeu herança para as filhas de Zelofeade, elas já receberam. Isso é um anúncio de que quando Jesus veio, ele trouxe o evangelho para todos, seja homem, mulher, jovem, idoso, para todas as pessoas. A palavra de Deus é suficiente para salvar. Então, nós já vimos aqui que essa herança que as filhas de Zelofeade receberam já aponta para essa abertura da palavra para todos que estão sobre a terra. Agora, especificamente sobre aquilo que a gente está focando hoje, que é a palavra e uma profecia não se cumpre automaticamente, as filhas de Zelofeade, elas foram reivindicar. Então, elas foram diante de Eleazar, o sacerdote, falar: foi dito que nós deveríamos receber herança, e até agora essa herança não chegou. Então, nós estamos aqui para reivindicar. Então, não foi automaticamente dado herança para elas. Elas tiveram que lutar por ela, tiveram que reivindicar. E aqui no livro de Josué está contando que elas receberam herança no meio do seu pai. Então, é um segundo exemplo aqui no livro de Josué de que a herança, a terra que foi prometida, ela não foi entregue automaticamente. Teve que haver participação, teve que haver conquista, haver luta. Caleb teve que expulsar os anaquins e as filhas de Zelofeade tiveram que se apresentar diante do sacerdote e reivindicar a terra delas. Agora, mais uma reivindicação que está aqui no livro de Josué com relação a Axa, a filha de Caleb. Então, quando o monte foi dado para Caleb, ele foi conquistar, expulsar os anaquins, ele, toda a sua geração, toda a sua família. Então, a filha dele também teria direito. Então, em Josué 15, 18 e 19, diz assim: E sucedendo que, vindo ela quem? A filha Axa, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai, e ela desceu do seu jumento. Então, Caleb lhe disse: Que é que tens? Né? O Caleb perguntando: O que é? O que está acontecendo? Ela falou: Dá-me uma bênção, pois me deste terra seca, dá-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Então, é um texto.
aqui nós não vamos explorar a profundidade do texto, o que significa exatamente as fontes superiores, as inferiores. Nós estamos focando aqui que a Axa, ela tinha direito, mas ela precisou também de reivindicar aquela bênção. Então, é dito aqui que forma que foi usada. Ela chegou até o pai e falou: pai, me dá uma bênção, porque a terra que você me deu é seca. E aí, dá-me também água. E o Caleb a atendeu. Então, assim, você vê aqui que são maneiras diversas de se conquistar, né? Nós vimos que Caleb ele teve que expulsar, teve luta. As filhas de Zelofeade chegaram até o sacerdote e reivindicaram as terras. Aqui Axa pediu para o pai. Então as formas são distintas, não tem assim como a gente fala, um modelo, uma única forma. Não, o que a gente quer dizer aqui é que ela não se cumpre automaticamente, ela tem que ser velada, conquistada, ela tem que ser reivindicada. E este exemplo nos mostrou mais um no livro de Josué. E vamos para outro exemplo, também no livro de Josué. E este está lá em Josué 18:3. Olha só o que diz. E disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis negligentes em chegardes para possuir a terra que o Senhor Deus de vosso pai vos deu? Então, qual é o contexto aqui? Que os filhos de Israel, eles precisavam possuir a terra. Ela já tinha sido prometida. E aqui nós estamos falando, Caleb diz que já tinha passado 45 anos, né, que eles entraram, atravessaram o Jordão, e a terra ainda não tinha sido conquistada totalmente. Então, o povo estava aprendendo que não era automaticamente. Então, isso aqui vai servir de exemplo para nós. Nós já estamos aí há mais de 2000 anos da vinda de Jesus, e às vezes alguma coisa, ou para não dizer muitas coisas, a gente não consegue porque a gente acha que é o tempo que vai resolver. Mas o tempo não resolve, gente. O tempo faz as coisas ficarem, continuarem do mesmo tamanho. Se não tiver nenhuma atitude, nenhuma ação, não vai mudar. Então aqui esses exemplos, eles servem para nos mostrar que é preciso agir. E aqui Josué está exortando os filhos de Israel: até quando você vai ser negligente em conquistar, em possuir a terra? Ela já tinha sido prometida, mas você não é para ficar negligente esperando automaticamente o cumprimento. Não é assim. Então, este é mais um exemplo que você vai possuir a terra. E o possuir, como a gente já viu, ele pode passar pela declaração de palavras, mas não é unicamente a declaração de palavras. Você precisa de conquistar, de dar passos, de buscar aquilo que já foi prometido, né? Vamos ainda no livro de Levítico ver mais um exemplo de coisas que não se cumprem automaticamente. Agora eu vou falar dos levitas, que eles estão reivindicando as cidades de refúgio. Moisés havia prometido, Josué falou que ia cumprir, mas olha só, ainda eles não tinham recebido. Está lá em Josué 21, verso 1 e 2. Então os cabeças dos pais dos levitas se chegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, e falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo: o Senhor ordenou pelo ministério de Moisés que se nos dessem cidades para habitar, e os seus arredores para os nossos animais. Então, eles estão lá reivindicando diante do sacerdote, diante de Josué, que foi aquele que coube, né, a distribuição da terra. Então, os levitas estão falando: olha, foi prometido, mas eu quero, né? Então, o Senhor ordenou pelo ministério de Moisés, e Moisés já tinha morrido há 45 anos. Então, eles foram lá reivindicar diante de quem tinha autoridade de
liberar aquela bênção, aquelas posses, né? Porque as cidades de refúgio, elas estavam no meio de todas as tribos. Então precisava de uma autoridade, no caso, o sacerdote Eleazar e Josué, para liberar as cidades para que os levitas possuíssem. Então vejam vocês que não foi automático a posse, né, da cidade de refúgio pelos levitas. Então, o que a gente está concluindo? Olha só, por último eu vou ler Josué 23:14, que diz assim: E eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra falhou de todas as boas coisas que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas vos falhou. Então quer dizer o quê? Que tudo aquilo que foi dito para o povo tomar posse, para os filhos de Israel, foi cumprido. Está dizendo aqui, né? Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Mas como? Foi automático? Não. Então é isso que nós queremos levar dessa palavra de hoje, que eu quero deixar como reflexão para a semana. Você já fez tudo para cumprir aquela palavra, aquela profecia? Às vezes está faltando um confronto, né? Está faltando uma reivindicação, está faltando jejum e oração, está faltando clamar a Deus. Eu não sei o que é, mas eu quero deixar para vocês e para mim também, para que nós alcancemos promessas, alcancemos as profecias, há algo que precisamos fazer e cabe a nós parte delas, porque Josué está falando, tudo que o Senhor falou veio sobre vós. Então isso é uma palavra profética que está anunciando para nós que nenhuma palavra do Senhor cai por terra sem cumprir. Mas nós precisamos de velar por elas, de lutar, de reivindicar, de clamar, de orar, de jejuar, de confrontar pessoas às vezes. Às vezes a gente quer estar bem com todo mundo. Você não quer confrontar ninguém, você quer sair por cima. Mas às vezes não é possível isso. Porque Paulo falou, se possível, esteja em paz com todos os homens. Mas nem sempre é possível. Então, amados, queria deixar essa reflexão. Será que a gente já fez tudo que precisa para alcançar a bênção? Vamos buscar o Espírito Santo essa semana, vamos meditar sobre essas palavras e que possa ser útil para você. Em nome de Jesus, tenhamos todos uma boa semana e que possamos, prosseguir no caminho da conquista das bênçãos de Deus para nós. Muito obrigada, tenham todos uma ótima semana. Jesus abençoe a cada um de vocês. Amém.